Passo, então, doutor Luiz Guilherme Marino, a palavra pelo prazo de 30 minutos para a sua exposição. Boa tarde a todos. Eu cumprimento as autoridades, aos professores, aos ministros que estão à mesa. Cumprimento aos ministros que aqui estão presentes e aos colegas processualistas, bem como aos demais assessores, advogados e estudiosos do direito processual civil. O meu discurso vai se voltar não exatamente para algumas das normas que dizem respeito aos recursos no novo Código. O objetivo do meu discurso é tentar traçar uma elaboração teórica que justifique a função que deve ser exercida pelas Cortes Supremas nos presentes dias. E, a partir daí, ter como quase que uma consequência determinados resultados e determinadas normas, inclusive, do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. É sabido que as Cortes Supremas destinadas à correção das decisões são fruto da ideia primitiva de que cabia ao juiz apenas declarar a norma incerta no texto legal. Como todos também devem saber, coube a Calamandrei, nas primeiras décadas do século passado, escrever uma monumental obra sobre as Cortes de Cassação, obra essa que é utilizada por quase todos os processualistas e estudiosos preocupados com o desenvolvimento das Cortes de Cassação e Cortes de Revisão no âmbito do Civil Law, enfatizar que a razão de ser da Corte Suprema é a de buscar o sentido exato da lei. O sentido exato da lei, para Calamandrei, apenas poderia ser encontrado mediante a reiteração de julgados e a formação daquilo que ele chamou de jurisprudência uniforme. Ou seja, a jurisprudência uniforme daria a oportunidade à Corte de declarar a norma incerta no texto legal, para que, a partir daí, se tornasse possível a correção das decisões dos tribunais de apelação. Em outras palavras, a função de correção depende da compreensão de que as Cortes Supremas, ou seja, as Cortes de Revisão e as Cortes de Cassação no Civil Law, sempre ambicionaram, mediante uma técnica interpretativa já superada há muito tempo, a investigação do texto para a descoberta do sentido da norma e a sua declaração enquanto resultado da interpretação. Pela mesma razão, há de se compreender que, quando Calamandrei falava em uniformidade da interpretação, ele estava aludindo à uniformidade da aplicação da lei. De modo que o valor tutelado pela unidade era a unidade do direito objetivo. Mito atrás do qual se esconderam instâncias autoritárias dos mais variados tipos. Sabe-se, inclusive, que a expressão sentido exato da lei foi colocada na lei do ordenamento jurídico italiano da época do fascismo e penetrou no Código de Processo Civil de 1942, também elaborado na época de Mussolini. É óbvio que ele tinha o interesse em
controlar a atividade dos tribunais, não lhes dando oportunidade de chegar a algo mais do que aquilo que estava contido na lei. O fato, entretanto, é que a ideia de juiz que declara uma norma contida na lei transformou-se em caricatura. É por todos sabido, hoje, que a fórmula geral das decisões interpretativas justificadas contém necessariamente valoração. Ou seja, a evolução da teoria do direito e o impacto do constitucionalismo deram ao juiz poder para extrair a norma jurídica a partir do texto legal. Significa que o judiciário, hoje, obviamente, tem uma tarefa muito superior àquela que era imaginada por Calamandrei e que está na base das cortes que funcionam como cortes de correção das decisões dos tribunais ordinários. O judiciário hoje não só deve concretizar as cláusulas gerais, como submeter a lei aos direitos fundamentais e à Constituição, como também tem o dever de atribuir sentido ao direito e desenvolvê-lo de acordo com as realidades emergentes da evolução da sociedade. Se isso é claro, a função da Corte Suprema, obviamente, tem que ser outra. Em outras palavras, nós não podemos mais ver as Cortes Supremas como cortes de correção e cortes de revisão. Por uma simples razão. A Corte Suprema cabe definir o sentido do direito. A Corte Suprema cabe desenvolver o direito. Isto significa que, quando uma Corte Suprema decide, ou seja, quando o STJ decide, quando o Supremo Tribunal Federal decide, eles necessariamente agregam conteúdo à ordem jurídica vinculante, que deixa de ser sinônimo de ordem legislada e passa a conter as decisões das Cortes Supremas. As decisões das Cortes Supremas fazem parte da ordem jurídica vinculante, pela simples razão de que, se o judiciário colabora para a frutificação do direito, é claro que esta colaboração tem que ser definida em algum lugar. O modo dessa colaboração tem que ser definida em algum lugar. Como as Cortes Supremas têm a última palavra acerca do significado do direito, é natural e consequente que tenham elas o poder para definir qual é o sentido do direito federal infraconstitucional e qual é o sentido do direito constitucional. Na verdade, se as decisões das Cortes Supremas estão na ordem jurídica vinculante, elas, por mera consequência, orientam a sociedade e regulam os casos futuros. O que significa que a obrigação de respeito nada mais é do que uma consequência da função contemporânea das Cortes Supremas. Não é preciso lei que diga que os juízes e tribunais têm que respeitar decisões de Cortes Supremas. Isso chega a ser paradoxal. Não é possível que a lei processual defina quais são as decisões das Cortes Supremas que devem ser observadas pelos juízes e tribunais. Não porque, como dizem alguns, essa norma seria inconstitucional, porque só a Constituição poderia vincular os juízes às decisões das Cortes Supremas, mas sim porque essa norma é desnecessária. Não cabe à lei processual definir qual é o tipo de decisão de Corte Suprema que deve ser respeitada pelos tribunais inferiores, por uma simples razão.
As decisões das Cortes Supremas têm que ser respeitadas simplesmente porque a Corte Suprema elabora o sentido do direito, definindo-o, fazendo acrescer conteúdo à ordem jurídica vinculante e, portanto, obrigando os demais tribunais. Porém, não há como se pensar em instituição do direito ou em decisão com eficácia obrigatória sem ter claro que institutos como a súmula e a jurisprudência uniforme são institutos ligados às funções das cortes de correção e não às funções das cortes supremas dos dias presentes. Quem lê Calamandrei observa com nitidez que a ideia de jurisprudência uniforme e a ideia de máxima, que nada mais é do que um parente das nossas súmulas, tem por objetivo simplesmente facilitar à Corte a tarefa de correção das decisões dos tribunais ordinários. Por quê? Exatamente porque a jurisprudência uniforme e a súmula simplesmente reproduz o resultado da interpretação. A súmula e a jurisprudência uniforme não estão preocupadas com as razões para se chegar ao resultado, com as razões para a conclusão do julgamento. Elas estão preocupadas só com o resultado e interpretação. O que quer dizer que elas são, o que significa que elas são espelhadas, em poucas palavras, em súmulas ou em máximas, ou naquilo que se chama de jurisprudência uniforme. Ninguém sabe quais são as razões de decidir quando se olha para um enunciado abstrato. Ninguém sabe quais são as razões de decidir quando se fala em jurisprudência uniforme, porque são vários os casos concretos e várias as razões que podem dar resultado semelhante ou igual e, portanto, fazer surgir jurisprudência uniforme ou até mesmo súmula. Aliás, não é por outra razão que a jurisprudência uniforme e a súmula jamais permitiram a racionalização da função das Cortes Supremas. Ou melhor, a racionalização da própria prestação da jurisdição no país. É porque, na verdade, a Corte Suprema, quando decide, não corrige a partir de um outro parâmetro que não está no seu ambiente. Ela não corrige a partir da lei. Na verdade, ela institui o direito. Se ela institui o direito, o problema está em como obrigar, em como deixar claro que esta decisão orienta e que esta decisão obriga as demais cortes inferiores. Ora, a única coisa que pode orientar ou que pode, entre aspas, obrigar os tribunais inferiores são as razões que explicam os motivos pelos quais a Corte decidiu a questão de direito. Essas razões só estão presentes em precedentes. Porque precedente, todo mundo fala em precedente e muitas vezes associa precedente à decisão. Precedente não tem nada a ver com decisão. Precedente é algo que, acima de tudo, é ratio decidente ou fundamento determinante. Isso é precedente. Nem toda decisão de Corte Suprema é precedente. Por uma razão evidente, sobre a qual eu discorrerei após. Entretanto, para que tudo fique mais simples, é preciso perceber a diferença entre decisão de um recurso e precedente. A diferença está em que, nas cortes de cassação, que só se preocupam com a decisão e, portanto, com o resultado do julgamento, não há qualquer preocupação em relação aos fundamentos. Em outras palavras, o colegiado pode decidir um recurso por maioria fundado em fundamentos compartilhados por minorias. Embora isso obviamente seja possível em qualquer tipo de corte,
mesmo nas cortes de common law, claro que com a resistência de alguns doutrinadores, é possível se decidir um recurso por maioria, mas com fundamentos sustentados por minorias. Embora isso seja possível, o fato é que, quando um fundamento é sustentado pela minoria do colegiado, a decisão não gera precedente, não gera ratio decidente. A ratio decidente, ou o fundamento determinante, em qualquer Corte Suprema, tem que ser apoiada pela maioria do colegiado. Essa é a distinção mais óbvia entre uma decisão e um precedente. O precedente só existe quando o seu fundamento determinante é sustentado, no mínimo, pela maioria do colegiado. Se não for assim, se nós imaginarmos que uma decisão majoritária, que contém fundamentos minoritários, pode obrigar, nós estaríamos admitindo que a minoria do colegiado pode elaborar uma norma para orientar a sociedade e os casos futuros, o que obviamente é uma contradição, é um absurdo. Quer isso dizer que numa corte de precedentes, numa corte suprema, os fundamentos objeto da discussão do colegiado devem ser delimitados no início do julgamento. Não só para que todos os juízes efetivamente dialoguem sobre os fundamentos, mas também para que questões impertinentes aos fundamentos não sejam discutidas, dando origem àquilo que os doutrinadores de common law chamam de obter dicta. Se a corte está preocupada em anunciar fundamento, é preciso que os fundamentos do recurso sejam efetivamente discutidos por todos os membros do colegiado e que nenhum membro do colegiado decida sozinho fundamento não posto inicialmente à discussão, como não raramente ocorre em alguns colegiados. Exatamente por isso que, numa corte de precedentes, a proclamação do julgamento não pode ser simplesmente proclamação do resultado. Quem pensa em precedente não está pensando apenas no resultado. O recurso foi provido por 7-2. O recurso foi provido por 3-2. Isso é importante para se delimitar como que a questão foi resolvida em face do recorrente e do recorrido. Acontece que a função da Corte Suprema não é apenas a de decidir o litígio entre o recorrente e o recorrido. A função da Corte Suprema é a de desenvolver o direito, é de definir normas que possam orientar a sociedade. Ou seja, é imprescindível que sejam proclamados os fundamentos que foram votados por maioria, a eventual ratio decidente deve ser proclamada quando da proclamação do resultado do julgamento, e até mesmo, se for o caso, o fundamento concorrente e sempre o fundamento dissidente. Porque a dissidência tem uma importância tremenda quando se pensa em direito elaborado pela Corte. Entretanto, é óbvio que no direito brasileiro não é preciso se cogitar, como atualmente se cogita no âmbito do direito estadunidense, de se obrigar o colegiado a decidir os fundamentos em separado. Isso ocorre no âmbito do direito americano porque a única função da Corte Suprema é a de orientar a sociedade. Não é uma função de resolver litígios. Isso deriva da célebre Corte Marshall, onde, para que pudessem ser desenvolvidas as políticas federalistas, se deixou claro que a função da Corte era uma função uníssona, que tinha que proclamar algo que pudesse orientar a sociedade e que, sobretudo, gozasse de autoridade. Por isso que há grande resistência nos Estados Unidos em relação às decisões majoritárias que compartilham fundamentos minoritários.
Os americanos chamam essas decisões de decisões plurais. Parte da doutrina diz que decisões plurais não têm nenhum efeito prático para o desenvolvimento do direito. E é exatamente por isso que as cortes inferiores têm que tentar extrair dos fundamentos minoritários uma ratio decidente a partir dos pontos compartilhados em comum nos dois fundamentos minoritários. Esse, obviamente, não é um problema nosso, porque é claro que uma corte de civil law também tem função de resolver recurso. Entretanto, nós temos que ter claro que, se nós temos a função de resolver recurso, hoje, no Brasil, nós temos uma função muito mais importante, que é a de estabelecer o sentido do direito mediante ratio decidendi, mediante fundamento determinante, mediante precedente. De modo que é preciso que fique claro que se a Corte pode decidir por 3-2, se a Corte pode decidir por 7-2, o precedente não se forma quando na decisão de 3-2 houver um fundamento sustentado por 2 e um outro fundamento sustentado por 1. Ou, na maioria de 7, um fundamento sustentado por 2, outro por 3 e outro por 2. Isso é muito importante, especialmente quando você pensa, por exemplo, em reclamação. Eu, como advogado, já assisti várias reclamações baseadas na decisão que julgou a questão da inconstitucionalidade da lei de imprensa, onde se alega que a decisão do tribunal de origem está desrespeitando a decisão tomada na ADPF sob uma alegação que está contida apenas na ementa do acórdão e que não reproduz a ratio decidendi ou o fundamento sustentado pela maioria do colegiado. Aliás, nesse caso da lei de imprensa, não se sabe nem qual é o fundamento que determina a conclusão do julgado. Tantos são os fundamentos indevidamente compartilhados que não é possível se identificar qual é o fundamento que deu origem ao resultado. Entretanto, como você fez uma ementa de 30 páginas, se imagina que o fundamento está na ementa, quando a ementa foi feita apenas pelo relator. Eu cheguei a analisar este acórdão e pude perceber que neste acórdão não há fundamento determinante. Ou seja, a alegação de que o direito à liberdade de expressão é um direito supraconstitucional, que é a alegação do ministro Aires Brito, não está compartilhada pelos votos dos demais ministros. Ela só é sustentada pelo ministro relator. E eu só estou tomando esse caso como exemplo para demonstrar como é importante saber e ter que se identificar a ratio decidendi e o fundamento determinante numa decisão de Corte Suprema, sob pena de se imaginar que se pode obrigar a partir do voto do relator ou a partir da ementa. Quem fala em função da Corte Suprema, quem fala em obrigatoriedade de respeito às decisões, tem que ter claro que o que pode realmente obrigar é o direito. E o direito está na ratio, o direito está nos fundamentos determinantes. E os fundamentos determinantes e a ratio, por uma mera consequência lógica, têm que ser compartilhadas por, no mínimo, a maioria do colegiado. Nesse ponto, surge como interessante se pensar no problema do Código de Processo Civil, na regulação dos procedimentos afetos às Cortes Supremas. Eu tenho absoluta certeza que a lei processual não pode restringir a eficácia de uma decisão tomada por Corte Suprema, nem determinar o modo de ser de uma Corte Suprema. Ele pode, no máximo, traçar o procedimento que se dá numa Corte Suprema. Entretanto, o Código de Processo Civil deixa claro, ou tenta deixar claro, quais são as decisões que devem ser observadas pelos tribunais inferiores, aludindo, por exemplo, à súmula, que não vai servir para nada, e também às decisões tomadas em recurso repetitivo. Isso é extremamente contraditório, porque ao se tomar a sério essa norma, se esquece da principal função de uma Corte Suprema.
cabe à Corte Suprema desenvolver o direito. Os casos repetitivos talvez seja o que menos importa para que a Corte Suprema possa exercer a sua real função. Talvez importe para otimizar o trabalho da Corte e o trabalho do Judiciário. Entretanto, casos que se repetem em massa, mas que não têm significação social, não podem ser os únicos a reclamar normas ou precedentes para orientar a sociedade e elucidar os casos futuros. Olha, isso é tão contraditório que chega a esquecer da repercussão geral. Uma decisão tomada em repercussão geral é muito mais importante do que uma decisão tomada num recurso repetitivo. Na verdade, o artigo 927 do Código de Processo Civil tem que ser visto como meramente exemplificativo das decisões que devem ser observadas pelos tribunais inferiores, e não, obviamente, como uma definição das decisões que devem ser observadas pelos tribunais inferiores. Rapidamente, para finalizar, eu gostaria de dizer que todo esse discurso só tem sentido para quem está pensando em algo similar à repercussão geral no Superior Tribunal de Justiça. Não há Corte Suprema que possa trabalhar como se fosse um grande tribunal de apelação. Em outras palavras, ou nós colocamos o dedo na ferida e deixamos claro que não é o caso de se garantir um recurso para todos aqueles que não se conformam com as decisões dos tribunais inferiores e damos à Corte a possibilidade de realmente poder meditar e dialogar e decidir para orientar os casos futuros e a sociedade, ou nós não teremos chance com todas essas normas e com esse pensamento acerca dos precedentes vinculantes. Na verdade, o que me parece, na realidade, é que nós temos que ceder a esses lobbies oportunistas, mesmo aos lobbies dos advogados. Hoje a resistência à repercussão geral só pode ser resultado de ignorância ou de interesses egoísticos de setores que desejam manipular as decisões dos tribunais inferiores às custas da indeterminação, da indefinição do direito numa corte que, por não poder exercer as funções de uma Corte Suprema, vê-se obrigada a atuar como se fosse um grande tribunal de apelação. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado.